nós te agradecemos pelo maravilhoso ministério do Espírito Santo. Eu sei que nós nem sequer começamos a saber o quão importante é o Espírito Santo em nossas vidas diárias. E nós estamos muito gratos por ele. Nós queremos dar honra a ti hoje à noite e a Jesus e ao Espírito Santo. Agradecemos por nos ensinar. O Espírito Santo é o nosso professor, por isso precisamos dele. Mesmo tentando ensinar esta noite, precisamos dele nos conduzindo. Então, obrigada por tudo que vamos aprender e compreender de maneira mais profunda, em nome de Jesus. Amém. Bem, há 100 anos atrás, um homem chamado William Booth, que iniciou o Exército da Salvação, fez algumas declarações muito surpreendentes. Foram 6 declarações que ele fez. Só vou falar de uma delas esta noite. Mas uma das coisas que ele disse é que ele temia para a igreja no futuro é que um dia nós podemos ter religião sem o Espírito Santo. Você diz, como podemos ter religião sem o Espírito Santo? Bem, você não pode ter um relacionamento com Cristo sem o Espírito Santo, mas é muito fácil ter uma religião morta, seca e maçante sem o Espírito Santo. Eu sei porque eu tive isso por muitos anos em minha vida. Alguém que sabe do que eu estou falando? Isso equivale a talvez marchar para um edifício em algum lugar e você pode até mesmo ser sincero. Você pode fazê-lo com um amor por Deus. Eu acho que você pode até fazê-lo e realmente nascer de novo. Eu nasci de novo. Eu confiei em Cristo como meu Salvador. Eu entendi todas as doutrinas da igreja. Mas não tinha nenhuma vitória, nenhum poder em toda a minha vida, porque não que não estivessem me ensinando nada a respeito do Espírito Santo. Ouvimos sobre a Trindade todo o tempo, entendemos essa doutrina de um Deus, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ensinaram-me sobre o sangue de Cristo, sobre a comunhão, tive muitos outros ensinamentos, e em particular, na denominação que estava, nós aprendemos muito sobre a salvação pela graça, então eu tive um excelente fundamento. Mas é triste dizer que em todos os anos que eu estive nessa denominação, ou eu nunca ouvi ninguém me dizer o que é possível. Às vezes nós apenas não estamos num lugar onde estamos prontos para ouvir. Ou ninguém disse para mim que eu poderia ter o Espírito Santo, enchendo-me, vivendo em meu coração, orientando-me, direcionando a minha vida, e que ele queria entrar em íntima comunhão comigo. E quando eu fui apresentada a este aspecto do Espírito Santo, então as coisas começaram a mudar para mim de forma radical. Eu acredito que é um momento em que Deus quer começar a nos falar sobre o Espírito Santo um pouco mais. Na verdade, existem pessoas hoje, se você falar sobre a unção, eles nem sequer sabem do que estamos falando. E se você falar sobre ouvir a Deus, eles pensam que você é um maluco lá do espaço sideral. Se você falar sobre ser conduzido pelo Espírito Santo, aí eles não têm uma ideia clara mesmo do que é isso. E meu trabalho como professora no corpo de Cristo é ter certeza de que, com o melhor de minha capacidade, você seja preenchido e liderado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse que era o seu ministério, era a sua missão, e que esta era a missão e o ministério de todos os que estavam se chamando ministros de Cristo. Fazer que as pessoas, a Bíblia amplificada diz, tenham e sejam guiados pelo Espírito Santo. Nós não estamos aqui apenas para ter Deus fazendo tudo o que queremos que Ele faça, para que possamos ter nossas vidas felizes e ter todas as nossas necessidades satisfeitas. Deus quer satisfazê-las e Ele definitivamente quer que sejamos felizes, mas precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E ser guiados pelo Espírito Santo, se você realmente vai ser guiado pelo Espírito Santo, sua vida vai ser muito emocionante, porque você nunca vai ter 100% de certeza, cada dia, quando você se levanta, do que vai acontecer com você. Amém? E isso é que mantém a vida emocionante. Contra apenas uma religião morta, chata e seca, onde você está seguindo algumas regras e regulamentos e vai à igreja todos os domingos de manhã, e durante a semana você vive como o resto do mundo lá fora, então volta à igreja no próximo domingo e espera que você possa obter o perdão pela vida infeliz que você viveu naquela semana, e volta lá fora e faz tudo de novo, e então repete mais e mais e mais e mais.
Nós temos tanta coisa disponível para nós que é absolutamente incrível. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Eu não vou tentar ficar aqui explicar a Trindade para você, porque a matemática que aprendemos, ela não calcula isso. Nós temos um Deus, que são três pessoas, ou ele se manifesta de três maneiras diferentes. Deus Pai, Deus Filho, nosso Senhor e Salvador, que na verdade é a palavra feita carne que veio habitar no meio de nós. É por isso que você tem que amar a palavra, porque quando você ama a palavra, está amando Jesus. Quando você entra na palavra de Deus, você está em comunhão com Jesus. Você precisa vê-la como uma coisa viva e real, e não apenas como um livro que você tem que ler um capítulo por dia, como algum tipo de dever e obrigação para com Deus, pensando que você vai ter uma marcação em seu calendário espiritual porque você lê um capítulo da Bíblia hoje. Eu digo isso porque costumava ser a mentalidade que eu tinha. Eu li um capítulo por dia, eu não entendia nada, mas pensava que tinha feito a minha marcação naquele dia para a leitura da palavra. Você tem que amar a palavra, estudar a palavra e não apenas passar por ela. Eu gosto de pensar nisso, de que eu estou tendo comunhão. Estas são as palavras de Deus para nós. E depois Deus, o Espírito Santo, que é a verdade, ele é o poder de Deus, que é enviado para nós. Ele é a presença de Deus, ele faz a presença de Deus real para nós. É a habilidade de Deus. O Espírito Santo nos traz dons e talentos. É o Espírito Santo que me capacita para pregar. É o Espírito Santo que capacita essas outras pessoas aqui em cima para cantar. E é o Espírito Santo que lhe permitiu fazer o que você está fazendo hoje. Não importa se você é um lavador de janelas, ou um zelador, ou um faxineiro, ou uma mãe, ou um profissional de negócios, ou uma esteticista, ou o que quer que você faça, Deus dá. Eu gosto de dizer isso dessa maneira. Deus, é claro, é criativo em todos os sentidos, mas eu acho que ele dá a cada um de nós um pequeno pedaço de si mesmo. É incrível para mim as coisas que as pessoas gostam de fazer. Eu olho e penso, isto me enlouqueceria, mas eles realmente gostam disso porque Deus os capacitou a fazer e deu-lhes o desejo de fazê-lo. Agora, o lugar em que arrumamos problemas é quando tentamos começar a fazer o que outra pessoa está fazendo, mas não serve para nós, não é o que Deus quer que façamos. Portanto, temos de ter muito cuidado no mundo de hoje, porque há tanta concorrência. E o mundo diz, bem, este trabalho faz você importante, mas não faz você realizado. Tantas vezes, talvez nós não sejamos dotados para este trabalho mais importante, nós seremos muito mais felizes apenas estando aqui por trás dos bastidores, fazendo as pequenas coisas simples todo santo dia. Não queremos ser o número 1, estar lá fora na frente das pessoas. Há essa pressão da sociedade para subir a escada do sucesso. E mesmo que você possa subi-la, você descobre que sua escada está no prédio errado, você fica infeliz por toda a sua vida, porque você não está sendo o que Deus quer que você seja. Amém? O Espírito Santo estava presente na criação. O Espírito Santo pairava sobre a face da terra. E Deus disse que Jesus estava presente na criação, e Deus estava presente, nós vemos a Trindade no primeiro capítulo da Bíblia. O Espírito Santo estava presente no batismo de Jesus Cristo. O próprio Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Se ele precisava ser batizado no Espírito, ser cheio do Espírito, ter o poder do Espírito Santo em sua vida, quanto mais nós precisamos do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Os 12 apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo e até mesmo foi ensinado a eles, não saiam e tentem fazer nada até que vocês recebam esse poder vindo do alto. Eu estou muito animada sobre o ensino a respeito disso esta noite. Espero que realmente toque as pessoas de uma forma muito profunda, de maneira pessoal. Vamos começar a olhar para a Bíblia em João capítulo 16, versos 7 e 8. Alguns de vocês vão encontrar aqui nos próximos minutos qual é o seu problema. E você está prestes a obter a sua resposta. E eu realmente acredito nisso. Jesus disse, no entanto, não estou dizendo nada além da verdade quando digo que isso vai ser vantajoso, bom, rápido e útil para você se eu for.
Porque se eu não for, o consolador, o conselheiro, o ajudante, o advogado, o intercessor, o fortalecedor não virá para vocês, para estar íntima comunhão com vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês, estarei em estreita comunhão com vocês. Agora, nós vamos deixar isso por um minuto, porque eu quero que olhemos para algumas partes disso. Como podemos, tenho certeza que os discípulos pensaram, como nós podemos ser melhores se Jesus for embora? Bem, antes de tudo, Jesus estava com eles, mas o Espírito Santo ia entrar e viver neles. Agora, com é bom, mas em é melhor. Amém? Quero dizer, com é grande, mas em é muito mais próximo. Aleluia! E Jesus estava no corpo humano, e por isso ele só podia estar em um lugar ao mesmo tempo, falar com uma pessoa de cada vez, mas, surpreendentemente, o Espírito Santo pode estar em todo lugar o tempo inteiro, falando, ensinando, guiando, orientando cada pessoa no planeta. Agora, todas essas coisas essas palavras aqui, que descrevem o Espírito Santo, ele não apenas disse, eu vou enviar o Espírito Santo. Em primeiro lugar, o principal nome do Espírito Santo é Consolador. Meu Deus, será que precisamos de consolo? E quantas vezes nós corremos para as pessoas para ter consolo e depois ficamos zangados com elas porque elas não nos dão? Vamos lá. Eu estou sofrendo, você não entende que eu estou sofrendo, eu precisava de você, você não está lá para mim. Vamos lá. Não estou dizendo que, sabe, não devemos ministrar uns aos outros e ajudar uns aos outros, mas vou lhe contar um segredo. Antes de ir a qualquer pessoa, quando você estiver sofrendo para obter um consolo, vá a Deus primeiro. Vamos lá, vá a Deus primeiro. Se eu preciso de consolo, eu vou para Deus em primeiro, e se Ele quiser usar o meu marido, Ele vai usar o meu marido. Mas se Ele não quiser usar o Dave, Ele pode usar Mike, ou usar Penny, ou Ele pode usar Cris, ou usar um dos meus filhos. Nós precisamos deixar Deus ser Deus em nossas vidas e parar de tentar dizer o que Ele precisa fazer o tempo inteiro. Então, primeiro vá para Deus. Agora, ouça-me, quando começamos a confiar em Deus desta forma, em cada pequena coisa na vida, veja, essa foi a coisa mais surpreendente para mim quando eu realmente fui apresentado o poder do Espírito Santo na minha vida diária. Foi, sabe, quando eu tinha um problema sério, eu ia a Deus. Mas todas essas outras pequenas coisas na minha vida, eu não ia. Se eu tivesse problemas para arrumar o meu cabelo, eu não ia pedir a Deus para me ajudar com o meu cabelo. Se eu estivesse jogando boliche e não estivesse jogando bem, eu não pedi a Deus para me ajudar a jogar. E alguns de vocês estão pensando assim, Deus tem coisa melhor para nós. Você sabe, nós nos preocupamos em orar sobre coisas pequenas. Ouça, tudo é pequeno para Deus. Você está comigo? Mesmo o seu maior problema é pequeno para Deus. Então, por que pensamos que podemos trazer para Ele essa grande coisa? Mas coisas pequenas não importam, é tudo pequeno para Deus, pessoal. Podemos acumular todos os problemas, temos os piores problemas, poderíamos colocá-los todos juntos e apenas dizer, aqui Deus, aqui estão todos os meus grandes terríveis problemas, não sei se você pode lidar com isso. Eu diria, isso não é nada. Não é nada. Isso não é nada. E sabe, muitas pequenas histórias que eu poderia te contar, mas eu não tenho tempo para entrar nisso, mas o principal que eu quero que você entenda é que Deus se preocupa com cada pequeno detalhe de sua vida. Cada pequena coisa que Ele diz respeito, Deus se preocupa e Ele ficará encantado quando você começar a deixá-lo entrar em cada área de sua vida e não apenas pensar que Ele é para domingo de manhã por 45 minutos. O nosso Consolador, Ele é o nosso ajudador, o conselheiro. Quantas vezes pedimos conselho a alguém e eles nem sequer sabem o que estão fazendo, muito menos são qualificados para nos dizer o que fazer também. Amém? Agora escute, sabe, eu não sou contra receber conselho profissional se você precisa dele, mas aqui novamente, vá a Deus em primeiro. Vá a Deus primeiro. Sabe, eu tinha muitos problemas na minha vida e Deus os resolveu. Ele me deu as respostas para todos os problemas
que eu tive. E eu posso te dizer que se você quiser ir pagar por isso, e algumas pessoas precisam disso, às vezes é preciso alguém que entende as coisas melhor do que nós. Eu acho que, de certa maneira, eu estou aconselhando você com a palavra de Deus. Mas eu estou apenas dizendo, mesmo antes de ir a um amigo, não é errado pedir conselhos às pessoas. A Bíblia diz que há sabedoria em muitos conselheiros, segurança em muitos conselheiros também, mas nós temos que parar de depender das pessoas e começar a depender de Deus. Porque eu vou te dizer a verdade, eu não posso ajudá-lo se Deus não me ungir para fazê-lo. E assim sendo, não há nenhuma razão para você vir a mim sem ir a Deus em primeiro lugar. Se eu fosse você todas as manhãs, antes de sintonizar a TV para assistir ao programa Desfrutando da Vida Diária que fazemos para você, você precisa ir a Deus. Deus, eu oro para que você me ajude através deste programa hoje. Não apenas espere que eu faça isso, eu não quero essa pressão. E se vamos para Deus primeiro, nós vamos até mesmo ter muito mais ministros do que nós temos. Temos que tirar nossos olhos das pessoas e colocá-los em Deus. As pessoas só podem ajudá-lo na medida em que Deus os ajuda a ajudá-lo. Então, ele é o nosso ajudador e eu amo isso, porque eu sou uma pessoa que precisa de uma tonelada de ajuda. E você sabe que, na verdade, esta é a minha oração mais espiritual. Ajuda-me. Deus, ajuda-me. Às vezes nem sei porque eu preciso de ajuda. Às vezes eu saio por aí dizendo, ajuda-me, Deus, ajuda-me, ajuda-me. Oh, Deus, ajuda-me. Você já entrou em lugares onde nem sequer sabe do que você precisa, mas sabe que ele precisa realmente de ajuda? Eu amo isso de que Deus é o meu auxílio. E então ele é também o nosso intercessor. Eu amo isso. Ele ora por nós, através de nós. Ele ora através de outras pessoas por nós. Ele nos mostra como orar quando nós não sabemos orar, como devemos orar, pois só o Espírito de Deus conhece a mente de Deus. Amém? Então eu sou grata por Jesus e o Espírito Santo estar intercedendo. Ele é o nosso defensor, é como nosso advogado. Nós temos um adversário, e este é o diabo, mas nós temos um advogado que está diante do Tribunal de Justiça e implora por nós dia e noite. Eu amo isso, eu acho que se eu tivesse que escolher um dentre todos eles, eu estou feliz por não ter que escolher, ficamos com a coisa toda, mas se tivesse que escolher um, provavelmente eu escolheria a do fortalecedor, provavelmente mais do que qualquer outro. Meu Deus, eu não começaria um dia sem pedir a Deus para fortalecer-me. Deus, ajuda-me a resistir o mal hoje e ajuda a resistir à tentação. Deus, fortaleça-me no meu corpo físico. Fortaleça-me para ser capaz de fazer as coisas que eu preciso fazer. Dá-me a criatividade que eu preciso, Deus, para trazer a palavra para as pessoas que você quer que eu traga. Não se atreva a sair da sua casa sem pedir a Deus para fortalecê-lo, porque eu posso te dizer sozinho, você não tem o que é preciso ter e nem eu também. Deus, eu preciso da sua força. Precisamos de sua força física. Eu não sei de você, mas eu preciso de força mental. Minha mente tem estado por aí há alguns anos. E eu trabalhei duro nela. E alguns dias ela só não quer se levantar e ir comigo onde eu quero ir. E assim eu agradeço a Deus por ter a palavra. Eu posso confessar, eu tenho a mente de Cristo. E a minha mente se renova dia a dia. E eu lhe peço para fortalecer-me em minha mente. Deus, ajuda-me a lembrar das coisas que eu preciso lembrar-me. Ele é o nosso fortalecedor e eu amo especialmente isso. Ele está disponível. Isso cobre todo o resto se algo foi perdido. Então ele está apenas lá no caso de você precisar de alguma coisa. Ele está aqui. Eu amo isso. Está disponível apenas no caso de haver uma pequena abertura na sua vida. Você já esteve disponível para entrar em um avião? Basicamente é quando você está lá esperando, vendo se há uma abertura. Bem, o Espírito Santo é a nossa espera. Ele só está lá esperando para ver se há uma abertura, onde diremos, conforta-me, ajuda-me, ensina-me, leva-me, guia-me, mostre-me o que fazer, mostre-me como orar. Nós temos que nos apoiar no Espírito Santo como nunca antes. Então, ele entra em comunhão íntima conosco.
Eu amo isso. Você viu em João 16? Então ele vai entrar em uma comunhão íntima e próxima com você. Eu amo isso. Agora vamos olhar para os versos 12 e 13. João 16, 12 e 13. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, disse Jesus, mas vocês não são capazes de suportá-las ou tomá-las sobre vocês ou entendê-las. Agora, sabe o que aconteceria se Deus fosse nos mostrar de repente, para cada um de nós, tudo o que há de errado conosco? É por isso que esta jornada que nós temos com Deus deve ser conduzida e guiada pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o único, ouça-me, o Espírito Santo é o único que sabe quando estamos prontos para isso. Ele é o único que sabe exatamente quando revelar alguma coisa para nós, como saber a respeito, como nos colocar no lugar certo, como nos colocar no estado de espírito certo, onde estamos prontos para receber o que Deus quer que nós recebamos. Ele nos guia. Não nos empurra, ele nos guia em toda a verdade. É apenas a verdade que nos liberta. Veja, quando eu comecei esta pequena viagem séria com Deus, há 37 anos atrás, eu estava zangada, eu estava enganada além da conta. Eu tinha sido abusada sexualmente pelo meu pai por muitos anos e maltratada por muitas pessoas diferentes. Minha vida era apenas uma grande dor. Isso era tudo o que eu era, apenas uma grande dor, andando por aí. E quando você está cheio de dor, você dá dor às outras pessoas. E então eu estava infeliz, fazendo outras pessoas infelizes, mas eu tinha certeza que era culpa delas eu estar infeliz, sabe? E eu achava que se elas mudassem, então eu iria parar de fazê-las infelizes porque eu seria feliz. E Deus começou a revelar a verdade para mim. E não foi fácil, vou lhe dizer, não é fácil. Se você não receber a verdade, você não vai começar bem. Você entende? Se você não receber a verdade, nenhum de nós poderá estar totalmente bem, não podemos ser curados, não podemos ter as nossas almas restauradas e curadas por Deus se nós não enfrentarmos a verdade. E não é a verdade sobre alguém que precisamos enfrentar, é a verdade sobre nós, que temos de enfrentar. Mas felizmente o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Mas quando ele, verso 13, quando ele, o Espírito da verdade, o Espírito que dá a verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não lhes falará a sua própria mensagem, por sua própria autoridade, mas ele irá dizer-lhe tudo o que ele ouve do Pai. Até mesmo o Espírito Santo não fala por si próprio. Ele só vai dar a mensagem que foi dada a ele. Vai anunciar, declarar, divulgar e trazer até você. Vamos passar por esta lista novamente. Ele é o nosso consolador, conselheiro, nosso ajudante, nosso intercessor, nosso advogado, nosso fortalecedor, que está disponível. Ele virá em estreita comunhão conosco. Ele é o nosso professor e ele guia-nos em toda a verdade. Vamos dar ao nosso Deus um grande louvor pelo Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos pelo maravilhoso ministério do Espírito Santo. Eu sei que nós nem sequer começamos a saber o quão importante é o Espírito Santo em nossas vidas diárias. E nós estamos muito gratos por ele. Nós queremos dar honra a ti hoje à noite e a Jesus e ao Espírito Santo. Agradecemos por nos ensinar. O Espírito Santo é o nosso professor, por isso precisamos dele. Mesmo tentando ensinar esta noite, precisamos dele nos conduzindo. Então, obrigada por tudo que vamos aprender e compreender de maneira mais profunda, em nome de Jesus. Amém. Bem, há 100 anos atrás, um homem chamado William Booth, que iniciou o Exército da Salvação, fez algumas declarações muito surpreendentes. Foram 6 declarações que ele fez. Só vou falar de uma delas esta noite. Mas uma das coisas que ele disse é que ele temia para a igreja no futuro é que um dia nós podemos ter religião sem o Espírito Santo. Você diz, como podemos ter religião sem o Espírito Santo? Bem,
Você não pode ter um relacionamento com Cristo sem o Espírito Santo, mas é muito fácil ter uma religião morta, seca e maçante sem o Espírito Santo. Eu sei porque eu tive isso por muitos anos em minha vida. Alguém que sabe do que eu estou falando? Isso equivale a talvez marchar para um edifício em algum lugar e você pode até mesmo ser sincero. Você pode fazê-lo com um amor por Deus. Eu acho que você pode até fazê-lo e realmente nascer de novo. Eu nasci de novo. Eu confiei em Cristo como meu Salvador. Eu entendi todas as doutrinas da igreja. Mas não tinha nenhuma vitória, nem poder em toda a minha vida, porque não que não estivessem me ensinando nada a respeito do Espírito Santo. Ouvimos sobre a Trindade todo o tempo, entendemos essa doutrina de um Deus, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ensinaram-me sobre o sangue de Cristo, sobre a comunhão, tive muitos outros ensinamentos, e em particular, na denominação que eu estava, nós aprendemos muito sobre a salvação pela graça, então eu tive um excelente fundamento. Mas é triste dizer que em todos os anos que eu estive nessa denominação, ou eu nunca ouvi ninguém me dizer o que é possível. Às vezes nós apenas não estamos no lugar onde estamos prontos para ouvir, ou ninguém disse para mim que eu poderia ter o Espírito Santo enchendo-me, vivendo em meu coração, orientando-me, direcionando a minha vida, e que ele queria entrar em íntima comunhão comigo. E quando eu fui apresentada a este aspecto do Espírito Santo, então as coisas começaram a mudar para mim de forma radical. Eu acredito que é um momento em que Deus quer começar a nos falar sobre o Espírito Santo um pouco mais. Na verdade, existem pessoas hoje, se você falar sobre a unção, eles nem sequer sabem do que estamos falando. E se você falar sobre ouvir a Deus, eles pensam que você é um maluco lá do espaço sideral. Se você falar sobre ser conduzido pelo Espírito Santo, aí eles não têm uma ideia clara mesmo do que é isso. E meu trabalho como professora no corpo de Cristo é ter certeza de que, com o melhor de minha capacidade, você seja preenchido e liderado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse que era o seu ministério, era a sua missão, e que esta era a missão e o ministério de todos os que estavam se chamando ministros de Cristo. Fazer que as pessoas, a Bíblia amplificada diz, tenham e sejam guiados pelo Espírito Santo. Nós não estamos aqui apenas para ter Deus fazendo tudo o que queremos que Ele faça, para que possamos ter nossas vidas felizes e ter todas as nossas necessidades satisfeitas. Deus quer satisfazê-las e Ele definitivamente quer que sejamos felizes, mas precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E ser guiados pelo Espírito Santo, se você realmente vai ser guiado pelo Espírito Santo, sua vida vai ser muito emocionante, porque você nunca vai ter 100% de certeza, cada dia, quando você se levanta, do que vai acontecer com você. Amém? E isso é que mantém a vida emocionante, contra apenas
uma religião morta, chata e seca, onde você está seguindo algumas regras e regulamentos e vai à igreja todos os domingos de manhã e durante a semana você vive como o resto do mundo lá fora? Então volta à igreja no próximo domingo e espera que você possa obter o perdão pela vida infeliz que você viveu naquela semana e volta lá fora e faz tudo de novo e então repete mais e mais e mais e mais. Nós temos tanta coisa disponível para nós que é absolutamente incrível. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Eu não vou tentar ficar aqui e explicar a Trindade para você, porque a matemática que aprendemos, ela não calcula isso. Nós temos um Deus, que são três pessoas, ou ele se manifesta de três maneiras diferentes. Deus Pai, Deus Filho, nosso Senhor e Salvador, que na verdade é a palavra feita carne que veio habitar no meio de nós. É por isso que você tem que amar a palavra, porque quando você ama a palavra, está amando Jesus. Quando você entra na palavra de Deus, você está em comunhão com Jesus. Você precisa vê-la como uma coisa viva e real, e não apenas como um livro que você tem que ler um capítulo por dia, como algum tipo de dever e obrigação para com Deus, pensando que você vai ter uma marcação em seu calendário espiritual porque você lê um capítulo da Bíblia hoje. Eu digo isso porque costumava ser a mentalidade que eu tinha. Eu li um capítulo por dia, eu não entendia nada, mas pensava que tinha feito a minha marcação naquele dia para a leitura da palavra. Você tem que amar a palavra, estudar a palavra e não apenas passar por ela. Eu gosto de pensar nisso, de que eu estou tendo comunhão. Estas são as palavras de Deus para nós. E depois Deus, o Espírito Santo, que é a verdade, ele é o poder de Deus, que é enviado para nós. Ele é a presença de Deus, ele faz a presença de Deus real para nós. É a habilidade de Deus. O Espírito Santo nos traz dons e talentos. É o Espírito Santo que me capacita para pregar. É o Espírito Santo que capacita essas outras pessoas aqui em cima para cantar. E é o Espírito Santo que lhe permitiu fazer o que você está fazendo hoje. Não importa se você é um lavador de janelas, ou um zelador, ou um faxineiro, ou uma mãe, ou um profissional de negócios, ou uma esteticista, ou o que quer que você faça, Deus dá. Eu gosto de dizer isso dessa maneira. Deus, é claro, é criativo em todos os sentidos, mas eu acho que ele dá a cada um de nós um pequeno pedaço de si mesmo. É incrível para mim as coisas que as pessoas gostam de fazer. Eu olho e penso, isto me enlouqueceria, mas eles realmente gostam disso porque Deus os capacitou a fazer e deu-lhes o desejo de fazê-lo. Agora, o lugar em que arrumamos problemas é quando tentamos começar a fazer o que outra pessoa está fazendo, mas não serve para nós, não é o que Deus quer que façamos. Portanto, temos de ter muito cuidado no mundo de hoje, porque há tanta concorrência. E o mundo diz, bem, este trabalho faz você importante, mas não faz você realizado. Tantas vezes, talvez nós não sejamos dotados para este trabalho mais importante, nós seremos muito mais felizes apenas estando aqui por trás dos bastidores, fazendo as pequenas coisas simples todo santo dia. Não queremos ser o número 1, estar lá fora na frente das pessoas. Há essa pressão da sociedade para subir a escada do sucesso. E mesmo que você possa subi-la, você descobre que sua escada está no prédio errado, você fica infeliz por toda a sua vida, porque você não está sendo o que Deus quer que você seja. Amém? O Espírito Santo estava presente na criação. O Espírito Santo pairava sobre a face da terra. E Deus disse que Jesus estava presente na criação, e Deus estava presente, nós vimos a Trindade no primeiro capítulo da Bíblia. O Espírito Santo estava presente no batismo de Jesus Cristo. O próprio Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Se ele precisava ser batizado no Espírito, ser cheio do Espírito, ter o poder do Espírito Santo em sua vida, quanto mais nós precisamos do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Os 12 apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo e até mesmo foi ensinado a eles, não saiam e tentem fazer nada até que vocês recebam esse poder vindo do alto. Eu estou muito animada sobre o ensino a respeito disso esta noite. Espero que realmente toque as pessoas de uma forma muito profunda, de maneira pessoal. Vamos começar a olhar para a Bíblia em João capítulo 16, versos 7 e 8. Alguns de vocês vão encontrar aqui nos próximos minutos qual é o seu problema
Você está prestes a obter a sua resposta. E eu realmente acredito nisso. Jesus disse, no entanto, não estou dizendo nada além da verdade quando digo que isso vai ser vantajoso, bom, rápido e útil para você se eu for. Porque se eu não for, o consolador, o conselheiro, o ajudante, o advogado, o intercessor, o fortalecedor não virá para vocês, para estar íntima com vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês, estarei em estreita comunhão com vocês. Agora, nós vamos deixar isso por um minuto, porque eu quero que olhemos para algumas partes disso. Como podemos, tenho certeza que os discípulos pensaram, como nós podemos ser melhores se Jesus for embora? Bem, antes de tudo, Jesus estava com eles, mas o Espírito Santo ia entrar e viver neles. Agora, com é bom, mas em é melhor. Amém? Quero dizer, com é grande, mas em é muito mais próximo. Aleluia! E Jesus estava no corpo humano e por isso ele só podia estar em um lugar ao mesmo tempo, falar com uma pessoa de cada vez, mas surpreendentemente o Espírito Santo pode estar em todo lugar o tempo inteiro, falando, ensinando, guiando, orientando cada pessoa no planeta. Agora, todas essas coisas essas palavras aqui que descrevem o Espírito Santo, ele não apenas disse, eu vou enviar o Espírito Santo. Em primeiro lugar, o principal nome do Espírito Santo é Consolador. Meu Deus, será que precisamos de consolo? E quantas vezes nós corremos para as pessoas para ter consolo e depois ficamos zangados com elas porque elas não nos dão? Vamos lá. Eu estou sofrendo, você não entende que eu estou sofrendo, eu precisava de você, você não está lá para mim. Vamos lá. Não estou dizendo que, não devemos ministrar uns aos outros e ajudar uns aos outros, mas vou lhe contar um segredo. Antes de ir a qualquer pessoa, quando você estiver sofrendo para obter um consolo, vá a Deus primeiro. Vamos lá, vá a Deus primeiro. Se eu preciso de consolo, eu vou para Deus em primeiro, e se Ele quiser usar o meu marido, Ele vai usar o meu marido, mas se Ele não quiser usar o Dave, Ele pode usar Mike, ou usar Penny, ou Ele pode usar Cris, ou usar um dos meus filhos. Nós precisamos deixar Deus ser Deus em nossas vidas e parar de tentar dizer o que Ele precisa fazer o tempo inteiro. Então, primeiro vá para Deus. Agora, ouça-me, quando começamos a confiar em Deus desta forma, em cada pequena coisa na vida, veja, essa foi a coisa mais surpreendente para mim quando eu realmente fui apresentado o poder do Espírito Santo na minha vida diária. Foi, quando eu tinha um problema sério, eu ia a Deus. Mas todas essas outras pequenas coisas na minha vida, eu não ia. Se eu tivesse problemas para arrumar o meu cabelo, eu não ia pedir a Deus para me ajudar com o meu cabelo. Se eu estivesse jogando boliche, não estivesse jogando bem, eu não pedi a Deus para me ajudar a jogar. E alguns de vocês estão pensando assim, Deus tem coisa melhor para nós. Você sabe, nós nos preocupamos em orar sobre coisas pequenas. Ouça, tudo é pequeno para Deus. Você está comigo? Mesmo o seu maior problema é pequeno para Deus. Então, por que pensamos que podemos trazer para Ele essa grande coisa? Mas coisas pequenas não importam, é tudo pequeno para Deus, pessoal. Podemos acumular todos os problemas, temos os piores problemas, poderíamos colocá-los todos juntos e apenas dizer, aqui Deus, aqui estão todos os meus grandes terríveis problemas, não sei se você pode lidar com isso. Eu diria, isso não é nada. Não é nada. Isso não é nada.
E sabe, muitas pequenas histórias que eu poderia te contar, mas eu não tenho tempo para entrar nisso, mas o principal que eu quero que você entenda é que Deus se preocupa com cada pequeno detalhe de sua vida. Cada pequena coisa que Ele diz respeito, Deus se preocupa e Ele ficará encantado quando você começar a deixá-lo entrar em cada área de sua vida e não apenas pensar que Ele é para domingo de manhã por 45 minutos. O nosso Consolador, Ele é o nosso ajudador, o conselheiro. Quantas vezes pedimos conselho a alguém e eles nem sequer sabem o que estão fazendo, muito menos são qualificados para nos dizer o que fazer também. Amém? Agora escute, sabe, eu não sou contra receber conselho profissional se você precisa dele, mas aqui novamente, vá a Deus em primeiro. Vá a Deus primeiro. Sabe, eu tinha muitos problemas na minha vida e Deus os resolveu. Ele me deu as respostas para todos os problemas que eu tive. E eu posso te dizer que se você quiser ir pagar por isso, e algumas pessoas precisam disso, às vezes é preciso alguém que entende as coisas melhor do que nós. Eu acho que, de certa maneira, eu estou aconselhando você com a palavra de Deus. Mas eu estou apenas dizendo, mesmo antes de ir a um amigo, não é errado pedir conselhos às pessoas. A Bíblia diz que há sabedoria em muitos conselheiros, segurança em muitos conselheiros também, mas nós temos que parar de depender das pessoas e começar a depender de Deus. Porque eu vou te dizer a verdade, eu não posso ajudá-lo se Deus não me ungir para fazê-lo. E assim sendo, não há nenhuma razão para você vir a mim sem ir a Deus em primeiro lugar. Se eu fosse você todas as manhãs, antes de sintonizar a TV para assistir ao programa Desfrutando da Vida Diária que fazemos para você, você precisa ir a Deus. Deus, eu oro para que você me ajude através deste programa hoje. Não apenas espere que eu faça isso, eu não quero essa pressão. E se vamos para Deus primeiro, nós vamos até mesmo ter muito mais ministros do que nós temos. Temos que tirar nossos olhos das pessoas e colocá-los em Deus. As pessoas só podem ajudá-lo na medida em que Deus os ajuda a ajudá-lo. Então, Ele é o nosso ajudador e eu amo isso, porque eu sou uma pessoa que precisa de uma tonelada de ajuda. E você sabe que, na verdade, esta é a minha oração mais espiritual. Ajuda-me. Deus, ajuda-me. Às vezes nem sei porque eu preciso de ajuda. Às vezes eu saio por aí dizendo, ajuda-me, Deus, ajuda-me, ajuda-me. Oh, Deus, ajuda-me. Você já entrou em lugares onde nem sequer sabe do que você precisa, mas sabe que precisa realmente de ajuda? Eu amo isso de que Deus é o meu auxílio. E então Ele é também o nosso intercessor. Eu amo isso. Ele ora por nós, através de nós. Ele ora através de outras pessoas por nós. Ele nos mostra como orar quando nós não sabemos orar, como devemos orar, pois só o Espírito de Deus conhece a mente de Deus. Amém? Então eu sou grata por Jesus e o Espírito Santo estar intercedendo. Ele é o nosso defensor, é como nosso advogado. Nós temos um adversário, e este é o diabo, mas nós temos um advogado que está diante do Tribunal de Justiça e implora por nós dia e noite. Eu amo isso, eu acho que se eu tivesse que escolher um dentre todos eles, eu estou feliz por não ter que escolher, ficamos com a coisa toda, mas se tivesse que escolher um, provavelmente eu escolheria a do fortalecedor, provavelmente mais do que qualquer outro. Meu Deus, eu não começaria um dia sem pedir a Deus para fortalecer-me. Deus, ajuda-me a resistir o mal hoje e ajuda a resistir à tentação. Deus, fortaleça-me no meu corpo físico. Fortaleça-me para ser capaz de fazer as coisas que eu preciso fazer. Dá-me a criatividade que eu preciso, Deus, para trazer a palavra para as pessoas que você quer que eu traga. Não se atreva a sair da sua casa sem pedir a Deus para fortalecê-lo, porque eu posso te dizer sozinho, você não tem o que é preciso ter e nem eu também. Deus, eu preciso da sua força. Precisamos de sua força física. Eu não sei de você, mas eu preciso de força mental.
Minha mente tem estado por aí há alguns anos. E eu trabalhei duro nela. E alguns dias ela só não quer se levantar e ir comigo onde eu quero ir. E assim eu agradeço a Deus por ter a palavra. Eu posso confessar, eu tenho a mente de Cristo. E a minha mente se renova dia a dia. E eu lhe peço para fortalecer-me em minha mente. Deus, ajuda-me a lembrar das coisas que eu preciso lembrar-me. Ele é o nosso fortalecedor. E eu amo especialmente isso. Ele está disponível. Isso cobre todo o resto. Se algo foi perdido, então ele está apenas lá no caso de você precisar de alguma coisa. Ele está aqui. Eu amo isso. Está disponível apenas no caso de haver uma pequena abertura na sua vida. Você já esteve disponível para entrar em um avião? Basicamente é quando você está lá esperando, vendo se há uma abertura. Bem, o Espírito Santo é a nossa espera. Ele só está lá esperando para ver se há uma abertura, onde diremos, conforta-me, ajuda-me, ensina-me, leva-me, guia-me, mostre-me o que fazer, mostre-me como orar. Nós temos que nos apoiar no Espírito Santo como nunca antes. Então, ele entra em comunhão íntima conosco. Eu amo isso. Você viu em João 16? Então ele vai entrar em uma comunhão íntima e próxima com você. Eu amo isso. Agora vamos olhar para os versos 12 e 13. João 16, 12 e 13. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, disse Jesus. Mas vocês não são capazes de suportá-las ou tomá-las sobre vocês ou entendê-las. Agora, sabe o que aconteceria se Deus fosse nos mostrar de repente, para cada um de nós, tudo o que há de errado conosco? É por isso que esta jornada que nós temos com Deus deve ser conduzida e guiada pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o único, ouça-me, o Espírito Santo é o único que sabe quando estamos prontos para isso. Ele é o único que sabe exatamente quando revelar alguma coisa para nós, como saber a respeito, como nos colocar no lugar certo, como nos colocar no estado de espírito certo, onde estamos prontos para receber o que Deus quer que nós recebamos. Ele nos guia, não nos empurra, ele nos guia em toda a verdade. É apenas a verdade que nos liberta. Veja, quando eu comecei esta pequena viagem séria com Deus, há 37 anos atrás, eu estava zangada, eu estava enganada além da conta. Eu tinha sido abusada sexualmente pelo meu pai por muitos anos e maltratada por muitas pessoas diferentes. Minha vida era apenas uma grande dor. Isso era tudo o que eu era, apenas uma grande dor, andando por aí. E quando você está cheio de dor, você dá dor às outras pessoas. E então eu estava infeliz, fazendo outras pessoas infelizes, mas eu tinha certeza que era culpa delas eu estar infeliz, sabe? E eu achava que se elas mudassem, então eu iria parar de fazê-las infelizes porque eu seria feliz. E Deus começou a revelar a verdade para mim. E não foi fácil, vou lhe dizer, não é fácil. Se você não receber a verdade, você não vai começar bem. Você entende? Se você não receber a verdade, nenhum de nós poderá estar totalmente bem, não podemos ser curados, não podemos ter as nossas almas restauradas e curadas por Deus, se nós não enfrentarmos a verdade. E não é a verdade sobre alguém que precisamos enfrentar, é a verdade sobre nós, que temos de enfrentar. Mas felizmente o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Mas quando ele, verso 13, quando ele, o Espírito da verdade, o Espírito que dá a verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não lhes falará a sua própria mensagem, por sua própria autoridade, mas ele irá dizer-lhe tudo o que ele ouve do Pai. Até mesmo o Espírito Santo não fala por si próprio. Ele só vai dar a mensagem que foi dada a ele. Vai anunciar, declarar, divulgar e trazer até você. Vamos passar por esta lista novamente. Ele é o nosso consolador, conselheiro, nosso ajudante, nosso intercessor, nosso advogado, nosso fortalecedor, que está disponível. Ele virá em estreita comunhão conosco, ele é o nosso professor e ele guia-nos em toda a verdade. Vamos dar ao nosso Deus um grande louvor pelo Espírito Santo.
que temos de enfrentar. Mas, felizmente, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Mas quando ele, verso 13, quando ele, o Espírito da verdade, o Espírito que dá a verdade, vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não lhes falará sua própria mensagem, por sua própria autoridade, mas ele irá dizer-lhe tudo o que ele ouve do Pai. Até mesmo o Espírito Santo não fala por si próprio. Ele só vai dar a mensagem que foi dada a ele. Vai anunciar, declarar, divulgar e trazer até você. Vamos passar por esta lista novamente. Ele é o nosso consolador, conselheiro, nosso ajudante, nosso intercessor, nosso advogado, nosso fortalecedor, que está disponível. Ele virá em estreita comunhão conosco. Ele é o nosso professor e ele guia-nos em toda a verdade. Vamos dar ao nosso Deus um grande louvor pelo Espírito Santo.